Então já está gravando, então. Então é o seguinte, agora nós vamos começar aí a ver alguns dos principais temas aí relacionados à estatística, correto? Só apresentar aqui. Bom, o que que acontece? Nessa etapa nossa, nessa primeira etapa, assim, nós chamamos, nós vamos ver população, amostra, séries estatísticas e gráficos estatísticos. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês o seguinte. São 4 conteúdos, tá? Porém, esses conteúdos, eles são muito bem fragmentados. Tá? Então, nós vamos ver gradativamente, tá? De pouquinho em pouquinho, cada um desses conteúdos, para depois a gente realmente entrar nos cálculos estatísticos, tá? Porque não justifica eu passar um cálculo estatístico sem vocês saberem, por exemplo, eu falo lá, analise a série estatística, sem você saber o que é uma série estatística. Eu virar e falar assim, analise o gráfico de barra, analise o gráfico, analise o infográfico, sem vocês saberem o que é, tá? Ou então, faça uma pesquisa com a população tal, ou faça uma pesquisa, analise os resultados da amostra da população X. Então, só para vocês saberem o que vem a ser, tá? Cada um desses temas. Primeira coisa, antes de mais nada, há uma definição aqui de estatística. Bom, é o seguinte, nós temos várias definições de estatística, tá? Mas a junção dessas definições, nós chegamos a um denominador comum, assim podemos dizer. Então, o ponto principal aqui, a estatística é a ciência que fornece os princípios e a metodologia para a coleta, organização, apresentação, resumo, análise e interpretação de dados. Então, o que a gente pode observar aqui? A estatística é o seguinte, ela vai nos fornecer princípios. Ela nos fornece princípio e metodologia. Então, o que acontece? Esses dois pontos importantes aqui, ó, princípio e metodologia. O porquê do princípio e o porquê da metodologia. O princípio, como o próprio nome diz, é o nosso ponto de partida, de onde iremos partir. E a metodologia, qual será o método que vamos utilizar para coletar aqueles dados, ou para organizar, para apresentar, para resumir, para analisar. Como vocês sabem, metodologia vem de método. Então, o que acontece? Qual método nós vamos utilizar? Então, toda vez que se falar de metodologia, nós estamos falando de um método. Então, o que acontece? Nós temos esses princípios e essa metodologia, a partir da utilização do princípio e da metodologia, nós aplicamos eles na coleta de dados, na organização desses dados, na apresentação desses dados, nos resumos dessas apresentações, nas análises e interpretações também. Aqui, análise e interpretação é um dos pontos mais importantes da utilização da estatística. O porquê disso? Quando nós analisamos e interpretamos os dados, automaticamente nós damos um resultado a eles. Correto? Um momento. Alguém entrou? Ok. Então, o que acontece aqui? Nós, a partir desse momento em que nós utilizamos esses princípios e a metodologia, nós aplicamos eles na coleta, organização, apresentação, resumo e, principalmente, na análise e interpretação desses dados. Lembrando que esses dados são o que nós chamamos de dados estatísticos. Então, o que acontece? A partir desse raciocínio, esse conhecimento, ele vai se tornar parte fundamental de várias áreas. A estatística, principalmente no que se diz a pesquisa científica. O que acontece aqui? Vocês já ouviram falar ou já leram algum artigo científico? Não que eu me lembre. Sim.
Então é o seguinte, depois eu vou até passar, logicamente, vou procurar dentro do tema de vocês, só para vocês já irem ficando mais familiarizados com o que vem a ser esse artigo científico. O artigo científico é o seguinte, ele é um resumo, como se fosse um resumo, onde você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução, você apresenta aquele tema. O desenvolvimento, você utiliza principalmente esses dados que você coleta, esses dados estatísticos. Então, por exemplo, tem um artigo lá sobre acidentes no trabalho. Qual é a variação, os principais tipos de acidente de trabalho na cidade de Palmas, por exemplo, o título do artigo. Então, o que, é que vocês conseguem observar? Que dentro desse artigo foi feita uma pesquisa, foi utilizado um princípio e um método para que aquela pesquisa aconteça. Então, a estatística ela está presente, principalmente quando são naquelas pesquisas, naqueles estudos, naquelas investigações de análise. Por exemplo, eles passam um questionário, ou eles fazem uma entrevista. Isso tudo são métodos estatísticos, correto? Então, a estatística, ela está presente em todas as áreas, porém, a área que mais se destaca são nas pesquisas científicas. É o seguinte, agora, a gente passando esse conceito de estatística para a área empresarial. A estatística para as empresas é muito importante pelo seguinte, através da estatística, nós conseguimos aumentar o lucro das empresas, aumentar a qualidade dos processos ou produtos, minimizar os custos, tomar decisões de valor político ou econômico, aumentar a análise crítica, dentre outros. Então, cada um desses pontos aqui. Aumentar o lucro da empresa. Através da interpretação dos dados estatísticos, a gente consegue buscar, por exemplo, soluções em que nós consigamos aumentar o lucro da empresa. Por exemplo, queremos que a empresa venda mais. Então, a partir do momento que a empresa ela vai vender mais, automaticamente o seu lucro vai aumentar. Um outro exemplo, aumentar a qualidade dos processos ou produtos. Quando nós falamos em aumento de qualidade de processo ou de produtos, nós observamos, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa, em qual setor tem mais desperdício de matéria-prima, de material. Então, por exemplo, é no setor 3. Então, o que acontece? Nós vamos montar uma força-tarefa no setor 3 para que corrija isso. Então, quando eu corrigir esse problema, automaticamente a qualidade do processo vai aumentar juntamente com a qualidade do produto. Minimizar custos. Utilizando esse exemplo ainda do desperdício, através da estatística, nós conseguimos ações para minimizar custos. Outro ponto importante, tomada de decisão de valor político ou econômico. O que aqui a gente não vai ver, mas a gente chama de séries temporais, por exemplo, as séries temporais, é igual, por exemplo, a análise de investimento de ações na Bolsa de Valores. Tem um ponto principal lá que eles fazem essas análises. Eles fazem, por exemplo, eles observam aquela determinada ação durante um ano. Então, a partir daqueles dados estatísticos, eles conseguem observar se convém comprar aquela ação ou se não convém comprar, se convém vender, se convém não vender. Ok? A questão do aumento da análise crítica. Quando nós falamos em análise crítica, aí a gente já pode levar também até para o nosso dia a dia. Por exemplo, vamos colocar o seguinte, eu não sei, tá, gente, endereço da cidade, localidade, aí, bairros da cidade, só para tomar como exemplo, tá? Um aqui que entrou. Achei que tinha chegado alguém aqui, mas não chegou, não. Então, o que acontece? Vamos tomar como exemplo aqui uma análise crítica. Olha, eu vou chamar de bairro 1, 2 e 3, tá? Então, olha, eu tenho lá
um lote que ele tá para ser vendido a R$ 10.000, esse lote, por exemplo, um lote que está para ser vendido a R$ 10.000. Então, eu tenho a mesma metragem desse lote, 360 metros quadrados, no bairro A, no bairro B e no bairro C. Todos os três lotes são iguais, com o mesmo valor. O que acontece? O bairro A, ele apresenta um índice de criminalidade baixo, o transporte público dele é excelente e tem bastante segurança. O bairro B, ele apresenta o transporte público mediano, é um bairro bastante violento e não tem atendimento nenhum de unidade de saúde. O meu bairro C é um bairro localizado em uma área bem valorizada, passa-se transporte público, tem atendimento hospitalar e tem uma segurança exemplar. Então, o que acontece? Nós tivemos aqui três informações, não tivemos? Então, o que acontece? Através da estatística, por exemplo, se nós formos fazer a estatística de questão de assaltos nesses bairros, a gente consegue observar qual o melhor bairro para se comprar esse lote. Vocês conseguiram visualizar esse exemplo através aí da utilização da estatística? Sim. É igual um outro exemplo, aquela pesquisa, quando a gente vai no mercado, vai lá no supermercado, não, vou no supermercado A, B e C. Não, eu compro algumas coisas no supermercado A, outras coisas no B, outras no C. Isso aí é análise crítica. É um exemplo do nosso cotidiano da análise crítica. Então, a estatística, ela ajuda muito nisso. Ela aumenta bastante a nossa análise crítica, o nosso poder de análise crítica. Até aqui, gente, tem alguma dúvida? Alguma observação para se fazer? Pode ficar à vontade. Era dúvida. Tranquilo? Sim. Então, beleza. Agora a gente vai para alguns conceitos muito importantes na estatística. Primeiro deles, população. População é uma coleção completa de todos os elementos, valores, pessoas, medidas, dentre outros, a serem estudados. Então, o que acontece? A população, ela é o todo. Então, por exemplo, a população é o todo. O que vai acontecer esse ano? Vai acontecer o censo, não vai? Sim. Então, o que acontece? O censo, ele vai fazer a análise da população, ele não vai recensear ali um por um, ele não vai buscar tudo, ele não vai pegar todo mundo. Então, essa é a população. A população é o todo. Então, aqui, por exemplo, temos aqui, ó, a população. População, técnico de segurança do trabalho, módulo 1. A população. Então, hoje vocês são em quantos alunos? Era para ser 32, 33, eu acho. Sim, então vamos colocar essa população. Então, nós temos uma população aqui de 33 alunos. Ok. A população é o todo, não é? Sim. Então, beleza, guarda isso aqui, ó. Vamos para o próximo aqui, censo. O censo é uma coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Então, o censo, gente, é o ponto principal. É a ação que a gente vai fazer para coletar essas informações da população. Então, o censo é a coleta de dados da população. Então, o censo é a coleta de dados da população, ok? Agora vamos para um ponto muito importante aqui. Amostra. A amostra é uma subcoleção de elementos extraídos de uma população.
Então, o que que acontece? Presta bastante atenção aqui, ó. Nós temos a população de 33 alunos, correto? Correto. População, 33 alunos. Desses 33 alunos, nós vamos pegar... Vocês estão em quantos aqui hoje? Eu não estou conseguindo ver a quantidade aí. Tem quantos na sala? 18. Temos 18. Então, o que que acontece? Desses 33 alunos, eu vou fazer uma pesquisa, uma amostragem com 18 deles. Então, o que que acontece? Esses 18 aqui vão ser o quê? A minha População, professor? amostra. O que que acontece? O 33 é o todo, não é? Vocês foram matriculados lá em 33 alunos. A população de alunos do técnico de segurança do trabalho do módulo 1 são 33 alunos. Hoje eu vou fazer uma pesquisa com vocês, desses 33, eu vou fazer uma pesquisa com a amostra de 18. Então a amostra é o seguinte, é uma quantidade que eu vou extrair da população. Então vocês são em 33. Então hoje eu vou fazer uma pesquisa, por exemplo, vou fazer uma pesquisa relacionado à idade, não, que idade é meio complicado. Vou fazer relacionado ao sexo de vocês. Então, desses 18 alunos aqui, quantos do sexo masculino e quantos do sexo feminino? Faz aí a sondagem para mim, por favor. Pode ser 10. 10 femininas, 8 masculinas. Isso, então vamos lá. Do sexo masculino, nós temos 10. E do sexo feminino, nós temos 8. Então, o que que acontece? Aqui, ao invés, vamos prestar atenção, somando aqui 10 mais 8, 18, ok? Então, o que que acontece? Dos 33 alunos, que são a população, é o total dos alunos do técnico de segurança do trabalho do módulo 1, eu fiz uma pesquisa com 18 alunos. Então, esses 18 alunos aqui foi a minha amostra. Então, eu fiz uma pesquisa amostral com 18 alunos. Desses 18 alunos, na minha pesquisa, eu observei que 10 alunos são do sexo masculino e 8 alunos são do sexo feminino. Então, a partir da análise dessa amostra de 18 alunos, eu pude concluir que a maioria dos alunos são do sexo masculino. Vocês conseguiram entender? Sim. Eu preciso do retorno. Vocês conseguiram entender? Quer que volte a explicar de novo? Sim. Eu entendi, professor. Entendeu? Entendi. Sim. Então, beleza, hein? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, pode fazer. Então, vocês conseguiram diferenciar aí a amostra de população? Agora sim. Então, a população é o todo, né? Então, a população do técnico de segurança do trabalho módulo 1, 33 alunos. A amostra é uma parte dessa população que eu vou aplicar a pesquisa. Então, desses 33, hoje eu apliquei uma pesquisa com 18. Então, a amostra é uma parte da população. A amostra é uma parte da população. Beleza? Show. Então, tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho de parâmetro. Parâmetro é uma medida numérica que descreve uma característica de uma população. Então, por exemplo, quando eu falo em parâmetro, dessa população que nós vamos aqui utilizar, dos 33 alunos, nós vamos fazer um parâmetro relacionado à quantidade de 8.
Por exemplo, é uma coisa aleatória, tá? Então, um parâmetro é uma medida numérica que ela vai descrever uma característica de uma população. Então, por exemplo, eu quero saber aqui, ó, qual a média de idade, por exemplo, dos 33 alunos. Então, essa média numérica aqui é a contagem que eu estou utilizando. Então, por exemplo, se eu tenho lá que a média de idade é de, vou colocar aqui, vamos colocar que a média de idade aqui é de 21 anos. Então, o que que vem falando? Qual o parâmetro que eu estou utilizando? O parâmetro que eu estou utilizando é a média de idade, ela gira em torno de 21 anos. Então, esse é o parâmetro que eu tenho da população, para eu fazer as análises futuras. Beleza? Pode ser a altura também, né, professor? O peso. Isso, um outro exemplo. A média de altura. Vamos colocar que a média de altura vai ficar em torno de 1,73. Deixa eu só colocar certinho aqui, ó. Eita. Professor, mas esse parâmetro vai sempre estar relacionado à média, médias de alguma coisa, de algum elemento, de alguma característica? Não necessariamente média, tá? Ah, entendi. Por exemplo, nós podemos colocar um parâmetro relacionado, por exemplo, à escolaridade, relacionado à etnia, relacionado à cor, relacionado a qualquer outra situação. Porém, os parâmetros que mais são utilizados são os parâmetros relacionados à média. Tá? Mas não quer dizer que é obrigatório, que é de obrigatoriedade ser esse parâmetro só de média. Porcentagem entra aí nesse parâmetro? Entra sim, ó. Então temos a média, temos aqui a medida numérica, então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, idade, aqui nesse caso, né, altura, porcentagem, uma outra aqui, vamos ver um outro parâmetro, pode ser utilizado uma medida numérica. Vocês já viram, a gente vai ver mais à frente, mas naqueles gráficos, por exemplo, que aparece lá o número assim, 1, 2, 3, e lá embaixo, milhões de vezes, bilhões de vezes. Isso aí é um parâmetro, é uma medida numérica. Tá? Então, sempre esse parâmetro ele vai ser relacionado a uma medida numérica. Aqui o exemplo relacionado às médias, mas, por exemplo, a idade, a altura, a peso, ao percentual, correto? Correto. Agora, Alguma dúvida aí nesse ponto? não, professor. Então, beleza. Vamos lá. Próximo. Pontos importantes aqui. Definição de dados. Dados são a matéria-prima da estatística. Ponto principal de dados. Matéria-prima da estatística. O porquê que vem a ser essa matéria-prima da estatística? Sem os dados, nós não conseguimos calcular a população, nós não conseguimos calcular a amostra, nós não conseguimos saber se esses dados são quantitativos, se eles são qualitativos. Então, os dados que são coletados, eles são a matéria-prima da estatística. É igual, por exemplo, na fabricação do ferro gusa, por exemplo. Matéria-prima dele é o carvão vegetal e o minério de ferro. Pronto. Desculpa, minério de ferro não, minério só, tá? Nada a ver com minério de ferro. Minério de ferro é outra coisa. Carvão vegetal e minério. Então, esses são a matéria-prima dessa fabricação. A matéria-prima da fabricação, por exemplo, dessas vasilhinhas que a gente compra aí no mercado, aquelas transparentes de plástico. É o polietileno, que é um plástico. A matéria-prima é essa.
Matéria-prima da fabricação do papel, a celulose. Então, é a mesma coisa. Na estatística, a matéria-prima da estatística são os dados. O que acontece? A partir do momento que é definido o assunto de interesse, esses dados eles são obtidos da medição de determinada característica ou propriedade desse objeto, pessoa ou coisa. Então, o que acontece? Primeira coisa, eu vou definir o assunto de interesse. Não, nós vamos fazer uma pesquisa relacionada à alimentação das pessoas. Então, o assunto de interesse é a alimentação. Esses dados dessa pesquisa, eles vão ser obtidos da medição de determinada característica. O que acontece? Característica ou propriedade. O que acontece? Essa medição, por exemplo, a gente está vai fazer uma pesquisa relacionada à alimentação das pessoas. Então, essa medição, por exemplo, nós vamos aplicar um questionário. Essa medição vai ser feita através dos questionários. Então, nesse questionário, obrigatoriamente, ele vai ter que ter perguntas relacionadas à alimentação. Lógico que o questionário, a gente vai ver, ele pode ser dividido em várias etapas, mas uma das etapas, a principal etapa, tem que ser relacionada à alimentação. Porque se não for relacionada à alimentação, não vai fazer jus a gente aplicar aquela pesquisa. A gente não vai conseguir informações relacionadas ao nosso assunto de interesse. Então, se o assunto de interesse da pesquisa é, por exemplo, a idade, tem que ter uma pergunta relacionada à idade da pessoa. Se o assunto, igual vocês podem observar, quando tem essas pesquisas eleitorais, ou para governador, para presidente, não sei se vocês já ouviram falar assim, olha, não, foram entrevistados 2.007 respondentes na data de tal dia, na cidade tal. Isso é uma amostra ou é uma população? É a amostra. Por que é amostra? Porque foi só uma parte da população. Isso aí. O porquê que foi amostra? Porque foi uma parte da população. Eles não pegaram todos os eleitores e fizeram uma pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa com uma parte da população, com a amostra. E o que eles coletaram nessa pesquisa que eles aplicaram com essa amostra? Eles coletaram o quê? A intenção de voto? Isso, essa intenção de voto é o quê? É um dado. Agora imagina, se não tivesse essa coleta de dados, a gente teria o resultado final? Não. Vocês conseguiram visualizar aí a importância dos dados para o meio estatístico? Sim, sim. Então, beleza. Então, o conceito de dados aí ficou entendido? Sim. Sim. Então, beleza. É o seguinte, os dados, eles são subdivididos em quantitativos e qualitativos. O que acontece? Os dados quantitativos consistem em números que representam contagens ou medidas. Então, por exemplo, exemplos de dados quantitativos consistem em números que representam contagem de medidas. Faixa etária, que é a idade. Peso. Tempo de serviço. O que mais? Altura. Altura. O que mais? Mais algum? Idade? Oi? Idade? Idade. Isso. Então, esses aqui, ó, vocês podem observar que toda a resposta vai ser relacionada a um número, correto?
Todos esses são relacionados a um número. Agora, os dados qualitativos podem ser separados em diferentes categorias que se distinguem por alguma característica não numérica. Vocês já responderam a algum questionário, por exemplo, que pergunta sobre o nível de escolaridade? Sim. Então, nesse caso, quando vocês vão responder, vocês respondem com um número ou respondem utilizando uma característica não numérica? Não numérico. Isso. Eu também. Não numérica. Então, o que que acontece? Quando são relacionados dados qualitativos, essas categorias, elas são apresentadas por uma característica não numérica. Então, primeiro aqui, nível de escolaridade. Rapidinho. Eita, peraí. Então, escolaridade. O que mais? Quando pergunta qual o seu estado civil, você responde com número? Ou se você responde se é solteiro, se é casado, se é divorciado, se é viúvo? Solteiro, casado. Isso. O estado civil. O que mais? Nossa cor também, né, professor? Isso. A cor. O sexo, se é masculino ou feminino. Isso. O sexo, a escolaridade, estado civil, cor, sexo. Então, o que que acontece? Aqui nós observamos que nós respondemos com características não numéricas. Esse trem já tá enchendo a paciência aí, ó. Não numéricas, vai dar certo. Então, o que que acontece? Dados quantitativos, respondemos através da utilização de números, e dados qualitativos, através da utilização não numérica. Nós não utilizamos números, correto? Correto. Beleza? Entendido, então, essa questão de dados? Sim. Pode prosseguir? Sim. Agora é o seguinte, mais um tema muito importante. É o que nós chamamos de variável. Variável é qualquer conjunto de dados que contém informação, ou informações, nesse caso, sobre algum grupo de indivíduos. As informações são organizadas em variáveis. Uma variável é uma característica, propriedade ou atributo de uma unidade da população, cujo valor pode variar entre as unidades da população. Então, por exemplo, variável. A idade, podemos utilizá-la como uma variável? Eu acho. Sim, Por que que nós podemos utilizar como uma variável? porque não tem as mesmas pessoas com a mesma idade. Isso, ela tem o quê? Uma variação entre as unidades da população. Então, a idade, aí já entramos, a idade, o estado civil, o sexo, o tempo de serviço. A variável nós podemos utilizar numérico ou não numérico. Então, a variável, nós podemos adotar uma variável sendo um dado qualitativo ou sendo um dado quantitativo. Então, essa variável aí, ela não tem
a obrigatoriedade de ser exclusivamente qualitativa ou ser exclusivamente quantitativa. Lembrando que a variável ela tem que apresentar uma característica, um atributo referente à variável da população. Então, essa variável que é escolhida, ela tem que variar entre as unidades da população. Então, por exemplo, se eu escolher a população, eu falo assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa com a população que mora no centro de Palmas. A minha população são aquelas pessoas que moram no centro de Palmas. Então, eu não posso utilizar a variável população, eu não posso utilizar a população como variável. Eu tenho que escolher outra situação. Correto? Porque se eu utilizar a variável dessas pessoas que moram no centro como uma variável, não vai ter o que a gente chama de variar entre as unidades da população. Porque imagina comigo, eu falei assim, não, a minha população é o pessoal que mora no centro. Não, ok. Então, nós vamos utilizar como variável as pessoas que moram no centro. Vai ter alguma diferença na minha pesquisa? Não vai ter diferença. Porque a variável é o seguinte, tem que ser uma característica que irá, como o próprio nome diz, variar entre a minha população. Então, a minha população são pessoas que moram no centro. Não, eu vou utilizar agora a variável da minha pesquisa vão ser, eu vou utilizar as pessoas que moram no centro. Então, o que acontece? Quando eu utilizo uma variável, só para vocês entenderem que uma variável diferente da minha população, vai acontecer isso aqui com meus dados. Se eu uso uma variável igual à minha população, vai acontecer isso aqui com meus dados. Aqui, vocês podem observar que houve o quê? Variou, não variou? Houve vários picos aqui, não foi? Ó? Agora aqui não, ó, é direto, é constante. Então, só para vocês entenderem, a variável, ela não pode ser o objetivo da população. A variável, ela tem que ser diferente da população, correto? Sim. Variação. A variação é o seguinte, ela diz respeito ao padrão da variação de uma variável, ela constitui a sua distribuição. Então, a variação, ela está relacionada à distribuição. A distribuição de uma variável quantitativa registra seus valores numéricos e a frequência de ocorrência de cada valor. A variação aqui, o que a gente vai aprender mais à frente, ela está relacionada à frequência. Frequência. Vocês já viram esse sinalzinho aqui numa tabela? Sim. A frequência. Tá? Então, a variação ela está relacionada à frequência. Variável. É um conjunto de dados que contém informações sobre algum grupo de indivíduo. A variável ela tem que ser diferente do objetivo da população. A variação ela está relacionada à frequência de ocorrência de cada valor. Então, a gente vai olhar lá, olha, a frequência aqui desse valor foi entre 100 e 103. A frequência desse outro valor foi entre 140 e 170. Entenderam essa diferença de variável e variação? Sim. A variável é diferente da variação. Agora, nós vamos entrar antes. Tem alguma dúvida sobre esses principais dados aí, esses principais temas relacionados à estatística? Se vocês tiverem, Ei, perguntar. professor, Sim. naquela questão lá de quantitativo e qualitativo, não pode ter os dois, não, né? Ou é um, é o outro, né? Olha,
Na pesquisa, na investigação, ela pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa. Então, em um questionário, por exemplo, que nós vamos aplicar, nós podemos sim ter dados quantitativos e dados qualitativos. Não é impedimento em um questionário, por exemplo, a coleta de dados quantitativos e dados qualitativos. Lembrando que essa análise ela vai ser feita de uma maneira para os dados quantitativos e de outra maneira para os dados qualitativos. Ok? Entendi. Entendeu? Entendeu mesmo? Entendi. Ah, não, então beleza, então, deixa eu perguntar um negócio. Eu posso, por exemplo, no questionário, colocar. Desse questionário eu tenho 4 perguntas. Presta atenção nas perguntas que eu vou fazer. Qual a idade? Qual o estado civil? Qual o tempo de serviço? E qual a escolaridade? Nesse questionário eu posso ter essas 4 perguntas? Se for pergunta diferente uma da outra, pode, não pode não? Sim, correto, eu posso ter. Agora vamos separar. Desses 4, quais são dados quantitativos e quais são dados qualitativos? Quais são meus dados quantitativos, de quantidade, de número? Foi a idade e o tempo de serviço. Correto? Agora, meus dados qualitativos. O estado civil e a escolaridade. Então, é o seguinte, eu posso, sim, na coleta de dados, ter dados coletados quantitativamente e qualitativamente. Então, dados quantitativos e dados qualitativos. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. Gente, mais alguma dúvida? Pode perguntar. Não precisa ficar acanhado, não. Tá certinho? Então, tá bom. Oi? Sim, senhor. Tá certinho, bora. Então beleza, então. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Porque, tipo, eu tô perguntando direto porque vocês estão calados, aí às vezes fica meio complicado, mas vocês podem perguntar, responder aí, pode ficar tranquilo. Então, beleza. Agora, nós vamos falar um pouquinho de série estatística, tá? Ou séries estatísticas. O plural aqui, ele não interfere não, tá? Pode ser uma, ou 2, 3, 15, 20 milhões, tá? Então, o que que acontece? Série estatística é qualquer tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Primeira coisa, tabela. Você sabe o que é tabela? Sim, Beleza. Tabela. Eu posso ter texto? Posso ter palavras na minha tabela? Pode. Eu acho que pode. Posso ter números na minha tabela? Dados numéricos? Deve. sim. E um quadro? Você sabe a diferença de quadro para tabela? Não, aí não. Ah, então vocês vão aprender agora. Quadro só texto. Quadro só tem texto. Tabela tem texto e dado estatístico. Quadro só tem texto, não tem dado estatístico. Então, um exemplo de quadro, só para vocês entenderem. Por exemplo, vocês estão tendo aula mais de. Eu não tenho horário. Se vocês têm aula de que conteúdo mais, por exemplo? Eu não sei, estatística. Hoje?
Não, é qualquer um, qualquer conteúdo. Só para fazer um Tem quadro aqui. riscos físicos, normas regulamentadoras, saúde ocupacional. Isso, vamos para as NRs aqui, então. Então, aqui, ó, por exemplo, NR, eu não lembro os números, não, tá? Vamos colocar NR92, tal. NR107, nem sei se existe, tá, Só gente? até a 37, né? Oi? Acho que só vai até a 37. Aí, comecei bem, então. Deixa eu alterar aqui. Só até, então, tá. NR1, NR18, NR21, beleza. Aqui, ó, nós temos um quadro. Isso é um quadro. Aí vem falando lá, NR1, tal, NR18, tal, NR21, tal. Isso é um quadro. Quadro não tem dado, tem algum dado estatístico aqui? Não. Entendeu? Então, essa é a diferença de quadro para tabela, beleza? Beleza. Então, vamos voltar para a série estatística. Então, essa série estatística é qualquer tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos, ó, dados estatísticos, em função da época, do local ou da espécie. Então, vamos analisar aqui primeiro. Onde estão meus dados estatísticos? Eles estão no trimestre ou eles estão nas unidades vendidas? Unidades vendidas. Por quê? Porque é os números que foi coletado. Isso são os dados. Isso aqui são os dados. São meus dados estatísticos. São meus dados estatísticos. Já, quando eu falo em função da época, do local ou da espécie, é sempre relacionado ao texto que vem. Aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Isso é o quê? É uma época, não é? É um período. É um período. Então, série estatística é qualquer tabela que vai apresentar uma distribuição de um conjunto de dados estatísticos. Esses aqui são meus dados estatísticos, em função da época, do local ou da espécie. Em função da época, do local ou da espécie. Conseguiram compreender aí essa questão dos dados estatísticos? Sim. Sim. A função da época, do local ou da espécie? Então, beleza. Aqui, eu só vou explicar mais esse ponto aqui e vou finalizar, porque senão vai ficar muito conteúdo, tá? E aí o aproveitamento é pouco. Quando a gente passa muita coisa, o aproveitamento é pouco. Então, eu não quero que vocês tenham um aproveitamento pouco. Eu vou passando de pouquinho em pouquinho para a gente aproveitar mais, beleza? Beleza, professor. Melhor assim mesmo. É mais fácil, porque senão vira muita confusão, principalmente quando é teoria. O que acontece? O que compõe minha série estatística? Minha série estatística é formada pelo tempo, pelo local, fato ou fenômeno. Quando eu falo tempo, o tempo é o marco temporal da mediação referente ao fato ou fenômeno estudado. Lá naquela tabela, nós observamos que estava relacionado o quê? Ao tempo, não foi? Sim. Então, por exemplo, o tempo pode ser dia, mês, ano, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre, quinquênio, anuênio, século, enfim, relacionado ao tempo. O local é o marco geográfico da mediação referente ao fato ou fenômeno. Por exemplo, essa é uma tabela de análise de acidentes que ocorreram nas 4 capitais da região sudeste: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, o que acontece?
Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, é o quê? É o local, não é? Não foi aqui o marco geográfico? Está relacionado ao local. E o fato ou fenômeno é a variável descrita pela série estatística. Esse fato ou fenômeno, igual eu dei o exemplo para vocês, é relacionado aí ao período. O que acontece? Não, nós vamos analisar a quantidade de acidentes. Vamos analisar a quantidade de acidentes ocorridos nas obras, na construção civil na cidade de Palmas. Então, o que acontece? É a variável descrita pela série estatística. É um fato ou um fenômeno. Ok? Ok. Alguma dúvida? Zero dúvida. Certeza? Até agora tá fácil, professor.